Se você está aí programando uma viagem de turismo para Boston e quer visitar atrações bacanas na cidade, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa é que a cidade é recheada de atrações incríveis e não vai faltar coisa para preencher esse seu roteiro. E a má é que a maior parte delas é paga e infelizmente os preços não são nada convidativos. Mas espera lá, tem jeito de resolver e é sobre ele que a gente conversa nesse vídeo. Há algumas semanas eu publiquei aqui no canal um vídeo onde eu detalhei as despesas da viagem que a gente fez pelos Estados Unidos e destaquei a minha surpresa com o preço das atrações turísticas por lá. É tudo muito caro. As atrações em Boston não escapam a essa realidade, mas ao mesmo tempo, fazer uma viagem e deixar de visitar uma atração super bacana porque o ingresso não cabe no orçamento também não dá, né? Vai saber quando a gente vai ter aquela oportunidade de novo. Mas então como é que resolve isso? Bom, existe uma alternativa que pode ser bastante interessante para minimizar essas despesas sem que você precise abrir mão das atrações mais legais da cidade. Eu tô falando do Boston City Pass. Quer saber o que é isso, como funciona, de que forma ele vai te ajudar a economizar e outros detalhes? Então vem comigo que eu vou te explicar tudo isso e mais um pouco. Eu sou Marina Rainer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Bom, para a gente começar, eu preciso te explicar rapidamente o que é o Boston City Pass. O Boston City Pass é o que a gente chama de passe turístico. E se você nunca ouviu falar nesse termo, o passe turístico é um passe que dá acesso a várias atrações por um preço fixo, ou seja, em vez de comprar individualmente o ingresso de cada atração, você compra um passe único para todas elas. A grande vantagem desse sistema é que as empresas responsáveis por esses passes negociam acordos especiais com as atrações e conseguem aí trabalhar com valores mais baixos, o que consequentemente faz com que eles se tornem opções financeiramente mais vantajosas em comparação com a compra individual dos ingressos. A City Pass, que é a empresa por trás do Boston City Pass, foi fundada em 1997 e é uma empresa pequena, de propriedade familiar, que conta aí com aproximadamente 50 funcionários. Hoje ela está presente em 16 destinos, todos na América do Norte. Então, falando sobre atrações, o que está incluído nesse passe? O Boston City Pass ele dá direito a visitar 4 atrações no total, sendo que dessas 4, 2 são fixas e as outras 2 você pode escolher a partir de uma seleção. As atrações fixas são o New England Aquarium e o Museu da Ciência. E as outras 2 atrações você pode escolher entre a plataforma de observação View Boston, o Franklin Park Zoológico, um passeio de barco no Harbor City Cruises ou o Museu de História Natural de Harvard. Lembrando que o ingresso de entrada ao Museu de História Natural de Harvard também dá acesso ao Museu de Arqueologia e Etnologia de Harvard, ou seja, são aí 2 visitas em uma. Se você quiser saber mais sobre essas atrações e outras atrações de Boston, eu recomendo que você assista um outro vídeo que a gente já tem aqui no canal, onde eu falo sobre o que ver em Boston, eu conto o nosso roteiro por lá, quais foram as atrações que a gente visitou com dicas e informações práticas. O link para esse vídeo vai ficar na descrição aqui embaixo. A gente já vai continuar o nosso papo, mas antes, se você tá curtindo esse vídeo, já deixa o seu like, porque ele é muito importante para o canal. Chegou por aqui agora e ainda não conhece o canal do Imagina na Viagem? Toda semana a gente tem vídeos novos sobre viagens, com dicas, roteiros e inspirações de destinos. Então aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos. E se você já é um Imaginer ou uma Imaginer de carteirinha, quando você for viajar usando as dicas aqui do canal, não deixe de marcar o nosso perfil nas suas redes sociais. Eu vou amar saber por onde você anda e acompanhar a sua viagem por lá. E por último, você é fundamental para o crescimento do nosso canal. Então, lembrou de alguém que também ama viajar? Compartilha o Imagina na Viagem com essa pessoa. Então chama todo mundo, bora viajar juntos, porque se a gente descobre lugares incríveis por aqui, imagina na viagem. Então, seguindo, um outro ponto importante a saber sobre o passe diz respeito à ativação e validade.
O passe ele pode ser ativado por até 365 dias depois da compra e tem validade de 9 dias consecutivos. Então, exemplificando para ficar mais fácil de entender, se eu compro o passe no dia 1º de janeiro de 2024, eu tenho até 31 de dezembro de 2024 para usar esse passe pela primeira vez, ou seja, para ativar esse passe. A partir do momento que esse passe foi ativado, então a partir da primeira visita, eu tenho 9 dias consecutivos para visitar as demais atrações da minha escolha. Essa validade de 9 dias consecutivos é um super diferencial. Geralmente os passes que a gente vê por aí expiram em 2 ou 3 dias consecutivos e isso faz com que você precise montar o seu roteiro concentrando todas as atrações incluídas no passe nesse espaço curto de tempo. Um passe com validade de 9 dias, o que geralmente é um período maior do que os visitantes costumam ficar nas cidades, garante que você vai ter mais flexibilidade para ir aí encaixando as atrações no seu roteiro sem precisar de corre-corre. Mas Marina, eu só tenho um dia na cidade e eu quero visitar as 4 atrações no mesmo dia, eu posso? Pode. Você pode visitar uma atração por dia, 2 atrações por dia, 3 atrações por dia ou todas as 4 atrações no mesmo dia se você quiser. Não existe nenhuma regra para isso, fica totalmente a seu critério. Mas você só pode visitar cada uma das atrações uma única vez, tá? Agora, sobre a usabilidade do passe, uma vez que você tenha comprado aí esse passe, como é que faz para usar? Essa para mim foi a principal vantagem do passe, além, é claro, da economia. O CityPass tem um aplicativo, ele chama My CityPass, está disponível para Android e iOS, em português, e você consegue fazer tudo por lá. Inclusive, se a sua viagem passa por mais de uma cidade, você tiver comprado passes para cidades diferentes, como foi o nosso caso, todos os seus passes vão ficar disponíveis nesse mesmo aplicativo. Lá no app, você consegue ver quais são as atrações incluídas, uma apresentação detalhada de cada uma delas, além de informações práticas como endereço, horário de funcionamento e também a indicação quando existe ali uma necessidade de reserva antecipada, porque sim, algumas atrações você vai precisar reservar antecipadamente para visitar. No caso do Boston City Pass, a reserva antecipada ela é exigida para o New England Aquarium e para o passeio de barco. Mas se você viaja na alta temporada ou em épocas de maior movimento turístico, é super recomendado e mais seguro fazer reservas antecipadas das outras atrações também. Essas reservas antecipadas você também consegue fazer a partir do aplicativo e como tá tudo em português, fica super fácil, não tem como errar. Todas as informações estão lá. Quanto tempo antes da visita você precisa fazer a reserva, como é a política de cancelamento dessa reserva. Na maior parte dos casos, se você tiver aí um contratempo e precisar mudar a sua reserva, você pode cancelar esse agendamento e fazer um novo. Mas tudo isso vai estar bem especificado dentro das informações sobre cada uma das atrações. E os ingressos ficam disponíveis lá no aplicativo mesmo, com um QR Code que vai ser lido na entrada das atrações. É super prático, tá tudo ali no mesmo lugar, na tela do seu celular. Não precisa se preocupar em ficar comprando vários tickets, administrando todas essas compras, andando com mil ingressos. Pessoalmente, essa foi a minha parte preferida, a praticidade do aplicativo e a rapidez e agilidade que a gente ganha aí para reservar e entrar nas atrações também. Mas pode ficar numa boa que se por qualquer motivo você não quiser ou não puder usar o celular para entrar nas atrações, você também recebe por e-mail uma cópia desse ingresso com QR Code, você pode imprimir e usar da mesma forma, mas eu realmente recomendo o aplicativo porque é bem legal. E beleza, toda essa praticidade e usabilidade são ótimas. As atrações são bacanas, mas e a economia? Afinal de contas, o chamariz principal do passe é justamente fazer a gente gastar menos, né? Então bora fazer as contas juntos. O Boston City Pass hoje, em 20 de janeiro de 2024, custa para jovens e adultos acima de 12 anos $79. Crianças entre 3 e 11 anos pagam $67. Para ajudar nessa conta, eu vou usar aqui o exemplo da nossa viagem. No nosso roteiro, a gente visitou só 3 atrações com passe, das 4 ali que eram possíveis. A gente foi no New England Aquarium, nos museus de Harvard e no View Boston. Os preços dos ingressos individuais dessas atrações para adultos no dia de hoje estão aí na sua tela. Então, no total, se a gente tivesse comprado individualmente cada um desses ingressos, a gente teria uma despesa aproximada de $83. Isso já é mais caro do que os $79 do passe. Se a gente tivesse visitado 4 atrações, essa diferença ficaria ainda maior. Um segundo exemplo? Digamos que aí na sua viagem você monte um roteiro incluindo o New England Aquarium, o Museu da Ciência, um passeio de barco e o View Boston. De novo, todos os valores atuais estão aí na tela. O valor total, comprando esses ingressos individualmente, chega a $143 aproximadamente.
Nesse caso, o Boston City Pass significa uma economia aproximada de 45% nas despesas com atrações. É bastante coisa. Principalmente se a gente pensar aí que tudo isso é em dólar. Então, sim, faz uma diferença danada no orçamento da viagem. A minha dica é: define aí o seu roteiro, seleciona quais atrações você quer visitar. Elas fazem parte do passe? Aí você faz aí o cálculo de quanto você gastaria individualmente e depois compara com o preço do passe. Essa é sempre a melhor maneira de descobrir se o passe turístico é ou não a melhor opção financeiramente falando para você. No nosso caso foi e foi ótimo. Então, se financeiramente falando for interessante para você também, eu recomendo sem nem pensar duas vezes. O link para você comprar o Boston City Pass e para ver outras informações sobre o passe vai ficar disponível na descrição do vídeo bem aqui embaixo. Lembrando que esse não é um vídeo publicitário, já que a gente não foi pago para falar desse produto, mas durante a nossa viagem a gente usou os passes da City Pass gratuitamente para testar, tirar as nossas conclusões sobre o produto sem nenhuma obrigação editorial. A minha opinião aqui é 100% genuína, não passou por edição ou aprovação de nenhuma empresa terceira, tá bom? E é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que ele tenha sido útil para o planejamento da sua viagem e que a sua passagem por Boston seja maravilhosa. Se você quiser continuar maratonando o canal, a gente já tem outros vídeos sobre essa mesma viagem que podem te ajudar. Os links vão ficar na descrição, eu vou ficando por aqui, mas na semana que vem eu tô de volta, então um beijo e até a próxima!